Amigos do blog da Jaque, tudo bem com vocês? Venho aqui trazer para vocês um caderno que eu fiz de despesas, né? De anotações que a gente faz para casa, né? Então, para mim funciona super bem porque eu consigo lembrar de tudo que eu preciso trocar, de quanto que durou. Às vezes a gente coloca, por exemplo, gás e esquece quanto tempo. E assim, eu sempre tive mais ou menos, eu sabia mais ou menos quanto que eu gastava mais ou menos, quanto tempo durava. Mas aí a gente sempre esquece a data certinha que a gente coloca. Então, eu desenvolvi esse caderno aqui para mim fazer essas anotações. Ó, eu fiz essas abas, ó, aqui, vou puxar aqui pertinho para vocês verem, ó, tá vendo? É aqueles papelzinhos tipo post-it, sabe? Só que sem a colinha que eu compro. E aí eu vou cortando eles e aí eles ficam pequenininhos e eu faço. Qualquer hora eu vou colocar pra vocês como fazer esses marcadores, tá bom? Então aí eu fiz um rosinha, fiz um verdinho que é pro carro e fiz um aqui da despensa, ó, também. Eu tinha colocado um para os animais, que como eu tenho cachorro e tenho gato, então para colocar ração, para ver quanto tempo dura, porque eu compro a granel. E aí eu tava colocando, mas assim, eu acabei meio que perdendo o controle, porque meu pai também tava me ajudando a comprar a ração, então eu acabava esquecendo o dia que ele colocava. Então aqui, ó, no casa, tá vendo? No casa, a gente coloca o quê? Coisas assim da casa, que você gostaria que você tivesse controle. Então, o que eu queria que tivesse controle? Peraí que eu vou puxar aqui pra vocês. Então, eu coloco lá um mês. Então, lá, ó, como eu comecei em agosto esse caderno, por isso que eu demorei um pouquinho até pra fazer, pra vocês tá entendendo. Então, eu coloquei, eu tenho 2 gás, eu tenho um que fica geralmente como reserva, né? E eu tenho o gás que eu uso na cozinha normal. Então, eu coloquei gás cozinha e gás reserva. Então, gás cozinha, eu tinha pegado dia 30/7, mas eu coloquei em agosto porque já tá ali bem na divisa. Então, pra mim saber. Então, o que eu coloquei? Aí eu coloco, tipo, a data. E aí eu compro galão de 5 litros de detergente, né? Pra mim colocar no meu dispenser da pia. Então, eu coloquei, ó, dia 25/7 detergente. A minha água sanitária também eu coloquei de 5 litros para ver como que eu tava gastando, para ver se eu tava gastando mais, se eu tava gastando menos. Então, foi isso aqui que eu coloquei, tá bom? Aí eu coloco a data. E aqui foi o refil do meu purificador. Então, como eu fiz a troca, aí eu quero saber, foi a primeira troca, porque eu ganhei ele. E ele já veio com o refil, né? E aí eu precisei trocar agora. E aí eu quero saber mais ou menos quanto dura pra mim ter uma noção, né? Fechou agosto, começamos setembro. Setembro também troquei de chuveiro, gente, troquei inteiro, porque não queimou a resistência, queimou o chuveiro em si. Então já coloquei aqui pra mim também ver mais ou menos durabilidade. Aí, de novo, detergente. Então, do dia 25/7 a dia 27/7. Então, né, deu esse tempinho aqui, deu quase mais de 2 meses, que durou meu detergente de 5 litros. Outubro, já troquei de gás, dia 6. E a gente tá colocando. Então, você vai colocando tudo que você quer ter, que você controlar de tempo. Por exemplo, igual eu coloquei detergente. Aí você vai colocando coisas que você gosta, que você quer ter o controle. Se você tem controle de mais coisas assim, você vai colocando. Então, tudo que for referente a tempo, aqui pra mim eu vou estar colocando, tá? Aí, no carro, eu tava colocando porque assim, eu tava abastecendo e eu não tava tendo muito controle de quanto eu tava gastando por mês de abastecimento, né? Eu levo, às vezes, meu marido no serviço, levo e busco. Às vezes eu tenho minhas filhas que eu tenho que levar e buscar. Então eu tava querendo fazer um controle também pra saber. E não só disso, né? Por exemplo, aqui só tá de álcool e gasolina, gente. Mas você, por exemplo, igual no começo do mês de novembro eu já vou fazer troca de óleo. Então quando eu colocar novembro aqui, eu já vou colocar a troca de óleo. Então eu vou colocar a data aqui, a troca de óleo. Então eu sei que mais ou menos quanto tempo eu vou demorar pra estar fazendo a troca de óleo. Tá? Que apesar que troca de óleo é por quilometragem, então, mas aqui eu já vou ter noção quando que foi a última vez que eu fiz a troca de óleo. Então aqui eu fui colocando, né? Meu carro, ele é flex, então ele tava na gasolina no começo de agosto. Então, aqui em agosto eu gastei até menos porque eu andei muito pouco com o carro. E então coloquei, então praticamente deu R$ 200. Eu não finalizo aqui para ver quantidade, só para mim ter uma noção.
Aqui a gente em setembro, eu gastei um pouquinho mais. E aí eu tive esse 167, que foi quando eu fiz a troca pelo álcool, da gasolina pro álcool, porque quando eu viajei. Então eu coloquei viagem, porque na verdade não contabiliza não contabiliza na questão da semana, né? Apesar que veio um pouquinho, sobrou ainda um pouquinho desse tanque, porque eu enchi o tanque. Então, mas mesmo assim, eu não contabilizo, né? Eu tiro esse 167 porque eu sei que foi para uma outra coisa fora do meu cotidiano. Mas ele entra aqui também na minha despesa, né? Então, fechei setembro, aí outubro, aí assim por diante. Então, por exemplo, troquei pneu, eu posso colocar, eu troquei o pneu tal dia, pneu dianteiro do lado esquerdo, ou, né? Ah, troquei freio. Você pode fazer. É como se fosse um diarinho do seu carro, porque você vai ter noção também de o que você está gastando, quanto tempo durou, né? Os serviços, né? Então você acaba tendo um controle. Eu achei muito bacana. Essa parte para mim tem feito muito sentido, tá? E eu fiz um de dispensa, porque às vezes a gente vai fazer compra, a gente nem, né, tem que ficar fazendo a listinha corrida. Então, o que eu fiz aqui, ó? Então, eu coloquei 2022 e tal. Essa aqui eu comecei há pouco tempo agora, em outubro mesmo. E então, aqui que eu fiz? Eu dividi em quatro, né? Quatro colunas. Porque aqui é simplesmente como que vai funcionar. Vai funcionar tipo assim, tô ali. Fui na geladeira, acabou, igual eu coloquei, tava acabando minha margarina. Então, eu já coloquei margarina, mas eu já fui lá no mercado e já comprei, então já dei aqui um ok, não sei se dá pra ver, olha lá, um ok. Então, aqui eu quase não coloquei ainda porque eu vou fazer compra agora só no começo do mês. Mas, por exemplo, tô vendo que tá acabando alguma coisa, eu já venho aqui e já vou anotando. Que aí, conforme você vai comprando, você vai dando ok. Ou, na hora que você for fazer sua lista, você já vem aqui e só copia, né? Ou tira a folha, né? Não sei. Aí vocês entram no critério de vocês também. Mas para mim tem funcionado bastante. Por exemplo, vou lá na geladeira. Então, até porque às vezes a gente tipo, já aconteceu comigo. Deu, por exemplo, tá mexendo ali na despensa, né, na parte das comidas, e eu tá olhando, tá faltando isso, isso. Eu preciso anotar. E na hora não tem um papel, não tem uma caneta. E aí o que acontece? A gente acaba esquecendo. E aí, às vezes, não dá tempo de fazer lista. E aí você pode até levar, por exemplo, o próprio caderno também no mercado. Porque aí você já leva, já vai ticando ali e também fica super fácil. Não precisa nem você copiar. Só levar e depois já ir ticando que você comprou. E aí, tipo assim, por exemplo, o que você pode fazer? Aqui você pode passar uma linha, né? Fazer uns xizinhos, não sei, pra falar que você já fechou isso. Não precisa mais comprar. Aí, tipo, você vai começar tudo de novo. E, tipo, fazendo uma divisória, né? Por exemplo, aí acabou outubro, vamos supor, outubro vai acabar aqui, vamos supor que eu vou comprar as coisas. Acabou aqui, escrevo novembro, aí vou fazer a listinha de novembro, conforme vai acabando. Produto de limpeza, coisas da geladeira. Por exemplo, acabou o meu tomate. Eu preciso no mercado comprar tomate, então eu ponho aqui. E esse caderno, gente, tem que ficar sempre assim, à sua disposição, num lugar fácil, num lugar que você consiga, né? Porque você vê, igual, né, no caso, o carro a gente sempre tá abastecendo, fazendo, a parte da despensa também a gente tá sempre fazendo. Então, tem que deixar ele de uma forma fácil para que vocês consigam estar sempre ali na mão, né? Eu fiz nesse caderno grande, mas vocês podem comprar aqueles caderninho brochurinha pequeno, né? Aqui, eu dividi assim, ó. Eu não fiz muitas folhas, né? Então, assim, eu contabilizei 5 folhas. Então, por exemplo, caso, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 folhas. Na hora que essas folhas acabarem, eu vou pegar esse negocinho da mesma cor, vou lá e vou colocar aqui em cima, na mesma altura onde ele é. E aí eu coloco lá, aí pulo 5 folhas do último aqui, que é dispensa, né? Pô, pulei 5 folhas. Aí vou começar aqui as coisas de casa de novo. Então, eu escrevo, coloco o papelzinho aqui, casa, e começo tudo de novo, tá? Carro e dispensa a mesma coisa. Então, porque aí também ficar deixando muita folha, e aí às vezes você nem usa, demora, aí a outra coisa acaba antes, e aí você fica com folhas para trás. Então, assim, de 5 em 5 eu acho que é uma quantidade muito adequada para que você use, tá? Espero que tenha feito algum sentido para vocês. Se vocês gostaram, espero que vocês compartilhem com alguém,
tá? Se inscrevam no canal, né? E deixem nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se você tem outro tipo de ideia também. Gostaria muito que vocês colocassem aí pra gente trocar ideias também, tá bom? Um beijo da Jaque e até a próxima.